Imagine um evento tão catastrófico que pode mudar o clima da Terra, causar extinções em massa e até ameaçar a existência da humanidade. Estamos falando dos supervulcões. Muito mais destrutivos que os vulcões comuns, essas verdadeiras bombas da natureza guardam segredos sobre a história do nosso planeta. Vamos explorar o que são, onde estão e como impactaram a Terra e a humanidade. Que os vulcões desempenham um papel essencial na história da Terra e da humanidade, nós já sabemos. Mas o que é um supervulcão? Para ser considerado um supervulcão, é preciso liberar mais de 450 quilômetros de magma, de uma só vez. Para ter uma ideia, isso encheria equivalente a 180 mil pirâmides do Egito. Diferente dos vulcões tradicionais, como o Etna ou o Fuji, os supervulcões não formam montanhas gigantescas. Em vez disso, eles criam imensas caldeiras que nada mais são do que crateras enormes formadas após uma explosão colossal, liberando gigantescos volumes de magma que podem alterar o clima, causando eventos de extinção. Os supervulcões estão diretamente ligados à movimentação das placas tectônicas. Existem dois principais mecanismos para que o magma ascenda à superfície: por descompressão, ocorrendo quando as placas oceânicas se afastam, criando um espaço onde o magma do manto sobe, como na Cordilheira Mesoatlântica, ou por adição de água, que acontece em zonas de subducção, onde a placa oceânica afunda sob a placa continental, levando água do manto e gerando uma fusão parcial, ou seja, o derretimento da placa, como o que acontece no Anel de Fogo do Pacífico. Além disso, existem os pontos quentes, ou hotspots, onde plumas de magma sobem do manto para a crosta, formando cadeias vulcânicas como as ilhas do Havaí. As erupções eram divididas em efusivas e explosivas. Porém, com a grande variedade de vulcões, somente essas duas classificações não seriam suficientes. Hoje, os diferentes tipos de erupções incluem erupções havaianas, estrombolianas, vulcânicas e plinianas, cada uma com características distintas na liberação de lava e gases. As erupções efusivas são quando as lavas fluem pela cratera do vulcão e formam então um derrame sem explosões. Essas erupções ocorrem geralmente quando um lago de lava se enche e transborda em um derrame. As erupções explosivas são produzidas por conta da rápida produção de gases voláteis no magma, que são liberados muito rapidamente por causa da diminuição de pressão, fazendo com que haja lançamentos de material por milhares de metros de altura. As erupções havaianas são erupções relativamente calmas, devido à baixa viscosidade do magma, o que ocorre nos vulcões do Havaí, onde rios são expelidos a partir da cratera ou dos flancos. São comuns também em erupções fissurais, como o que ocorre em alguns vulcões da Islândia. As erupções estrombolianas receberam este nome por conta do vulcão Stromboli, na Itália, sendo caracterizadas pelo estouro de bolhas de gás dentro do magma viscoso.
Essas bolhas se acumulam, sobem pelo conduto vulcânico até a superfície, onde estouram, gerando desde erupções pequenas até grandes colunas de erupção. O ritmo das erupções pode variar, às vezes tendo uma fase mais explosiva, às vezes mais efusiva. As erupções plinianas receberam este nome por causa de Plínio, o Velho, que morreu ao tentar estudar a erupção do Vesúvio em 79 d.C. Essas erupções resultam numa grande coluna eruptiva, em que uma nuvem de cinzas é ejetada para a atmosfera, podendo alcançar a estratosfera, onde se expande e se espalha, com forma de cogumelo. Essa coluna de cinzas pode gerar uma nuvem piroclástica, que viaja a altas velocidades, podendo causar a destruição total do relevo do vulcão e de cidades próximas, como foi o caso do Vesúvio. As erupções vulcânicas foram assim denominadas por causa da erupção de Vulcano, na Itália, em 1888. São erupções mais fortes e mais explosivas do que as estrambolianas, resultados de magmas mais viscosos, que aprisionam os gases voláteis, tornando difícil para que eles escapem. No entanto, quando escapam, tornam as explosões muito mais fortes, lançando blocos e bombas no ar, podendo formar grandes quantidades de cinza e tornando seus depósitos mais ricos em cinzas do que os depósitos estrambolianos. As grandes províncias ígneas, LIPs, são eventos de vulcanismo em larga escala, onde vasta quantidade de lavas basálticas são expelidas. O continental, Food Basalts, fazem parte dessas províncias e seus eventos foram relacionados a mudanças climáticas e extinções em massa. Exemplos dessas formações incluem as Deccan Traps, na Índia, e as Siberian Traps, na Rússia, que tiveram impacto direto no clima global e na vida na Terra. Os supervulcões estão espalhados pelo mundo e já causaram impactos devastadores na história da Terra. Muitos eventos catastróficos na Terra foram causados por supervulcões. Vamos falar de alguns dos piores. Há 250 milhões de anos atrás, na Sibéria, uma erupção durou cerca de 1 milhão de anos, possivelmente causado por uma pluma mantélica que basicamente é um magma ascendendo diretamente do manto da Terra, bem parecido com acender um isqueiro bem embaixo de uma folha de papel. Seus derrames magmáticos atingiram 3,4 milhões de quilômetros, ou seja, cobriram uma área maior que os Estados Unidos. O resultado, a extinção do Permiano, que dizimou 90% das espécies marinhas e 70% das terrestres. Você achava que os dinossauros foram extintos apenas por asteroides? Pois bem, o supervulcão Deccan Traps, na Índia, pode ter sido um dos culpados também. Ele lançou uma tonelada de gases que resfriam o planeta, tornando a vida muito mais difícil para os dinossauros. As Deccan Traps são resultado de um vulcanismo fissural ocorrido há 66 milhões de anos. Há 74 mil anos, na Indonésia, a supererupção do Toba lançou tanta cinza na atmosfera que criou um inverno vulcânico, reduzindo as temperaturas globais em até 9 graus Celsius. Alguns cientistas acreditam que essa foi uma causa da dispersão global dos primeiros Homo sapiens, que além de terem sido dispersados,
possivelmente tiveram a população reduzida para apenas 10 mil indivíduos, ou seja, a raça humana quase foi extinta. E se eu te dissesse que um dos supervulcões mais perigosos do mundo está nos Estados Unidos? Localizado no Wyoming, o Parque Nacional de Yellowstone abriga um supervulcão cuja última grande erupção ocorreu há 640 mil anos, formando uma caldeira de 75 quilômetros de comprimento, que liberou mais de 1.000 quilômetros cúbicos de material vulcânico, estando associado a um hotspot. Se ele explodisse hoje, lançaria cinzas por milhares de quilômetros. Apesar de não haver sinais iminentes de uma erupção, os cientistas monitoram suas atividades de perto. Vulcões sempre impactaram a humanidade. O Monte Vesúvio destruiu Pompeia em 79 d.C., soterrando milhares de pessoas. O Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, explodiu em 1980, destruindo florestas e cidades em segundos. O Krakatoa, em 1883, produziu uma explosão tão forte que foi ouvida a mais de 4.800 quilômetros de distância, gerando um tsunami devastador. Esses eventos mostram como o vulcanismo pode afetar cidades e populações inteiras. Se um supervulcão entrasse em erupção hoje, os efeitos seriam devastadores: colapso na agricultura, queda na temperatura global, tsunamis e até crises econômicas. A boa notícia é que hoje temos tecnologia para monitorar essas gigantescas bombas relógio, sensores sísmicos, análises de gases, imagens de satélites ajudam a prever possíveis erupções. Mas no fim das contas, a Terra ainda guarda muito segredo. E quando falamos de supervulcões, a única certeza é que eles continuarão moldando o nosso planeta. Supervulcões são uma lembrança do quão poderosa e imprevisível a natureza pode ser. Eles já causaram extinções, mudaram climas e impactaram civilizações inteiras. Suas erupções podem ser devastadoras, mas também contribuem para a formação da crosta terrestre e para a fertilidade do solo. Apesar dos avanços científicos, esses fenômenos continuam sendo um desafio para a humanidade. Será que estamos preparados para o próximo evento?